bonita, cabelo penteado, um perfume, um sorriso no rosto, Bíblia debaixo do braço, talvez até no celular, e chegamos na igreja para adorar o Senhor. A gente chega, a gente cumprimenta quem está na entrada da igreja ali para nos receber, a paz do Senhor, bom dia, boa noite. A gente cumprimenta com um sorriso no rosto e a gente entra, acha o nosso lugar. Pronto, estou em condições para estar adorando na igreja agora. Começa a música, a gente canta o texto bíblico, a oração no início. Às vezes até a gente levanta a mão, bate palmas na hora do louvor. Eu estou assim em modo adorador. Parece tudo muito bonito, mas nem sempre a nossa alma está alinhada com aquilo que está acontecendo à nossa volta. Nem sempre o que se passa na minha cabeça é exatamente aquilo que está acontecendo no exterior. Às vezes a letra que eu canto com as palavras da minha boca são intensa adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, mas dentro da minha mente às vezes está voando coisas que não tem nada a ver, uma conta que eu tenho para pagar, o fulano que falou um negócio que eu não gostei, o Beltrano que sentou naquele lugar que eu gosto de sentar e agora eu estou tendo que sentar no outro lugar. Um tanto de coisa que passa na cabeça da gente, às vezes, na hora da adoração. Eu estou falando de coisas bobas, coisas tolas, de alguém que sentou no lugar, ou uma conta que tem para pagar, mas tantas vezes o que passa dentro do nosso coração, no dia a dia e às vezes até na hora de adorar o Senhor no culto. É não só coisa boba, coisa à toa do dia a dia, mas às vezes coisas que ofendem o nosso Senhor Jesus. Em vez de eu estar adorando o Senhor em espírito e em verdade, eu estou ofendendo o meu Senhor. Que coisa séria. Essa atitude externa e interna é uma tensão e biblicamente sempre foi uma tensão. O episódio da escolha e da unção de Davi como futuro rei de Israel é muito interessante, porque o pai dele chamou todos os irmãos para que o profeta Samuel pudesse passar um por um e checar quem seria daqueles filhos do pai de Davi, que ele seria ungido rei, e ninguém foi o escolhido. E Deus falou com o profeta, olha, não é nenhum desses, tem mais. Até que ele se lembrou, olha, tem um Davi, chame ele lá, e era o Davi. E aí o texto bíblico fala, Deus não vê o exterior como o homem vê. Deus vê o coração. E Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ainda que tenha tido enormes falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus vê o coração. Deus não vê só aquilo que está no exterior. O exterior é muito fácil de ser manipulado, é muito fácil de ser enganado, mas graças a Deus que nós não conseguimos enganar o nosso Deus. Nós temos alguém que conhece a nossa alma, que conhece as nossas mazelas, que conhece as nossas lutas. E Jesus, quando estava ensinando o Sermão do Monte, falou algo tão sério, quando ele estava lidando com o tema do adultério. Ele disse lá no verso 28 de Mateus 5, ele diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Olha que peso que Jesus coloca. Por quê? É claro que para todos o adultério era coisa assim de ir às vias de fato. Se o homem encostasse, tocasse no braço de uma mulher, é claro que não era adultério. Se o homem passasse a mão no ombro da mulher e desse um abraço dela de lado, é claro que não era adultério na cabeça de todo mundo. Mas Jesus falou assim, vocês sabem que não é assim. O pecado não está só nas ações que nós cometemos. O pecado está dentro do coração. Da mesma forma como Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Deus enxergava o coração de Davi, de Saul, de todo mundo, ele enxerga o nosso coração e ele sabe, muito antes de qualquer ato que a gente venha a cometer, o que é que está dentro do nosso coração. Nós somos treinados para expor só as belezas, só as coisas boas. Ninguém para sentar e conversar com alguém e fala assim, olha, hoje eu pequei assim, assim, hoje eu fiz assim, assim errado, hoje eu enganei uma pessoa. É claro, ninguém age dessa forma. As pessoas conversam aquilo que é apresentável socialmente. Aquilo que pode ser publicamente reprovado é escondido, mas graças a Deus
não é escondido diante do Senhor. Porque a pior coisa seria se nós tivéssemos um Deus que não enxergasse o nosso coração, que não nos desse o remédio daquilo que realmente precisamos. Você imaginou você ir no médico e o médico não saber exatamente dos seus sintomas? E você tem uma dor, sei lá, do lado esquerdo ou do lado direito, ou uma dor na perna, e você fala assim, não, tá tudo bem. Ah, não, eu estou com uma dor de cabeça, que na verdade você está com uma dor na perna, você não está com uma dor na cabeça. Ou eu não tenho dor nenhuma. O médico vai falar assim, olha, você não tem dor nenhuma, você não tem nada, pode ir para casa. E aí, na esquina, você infarta e morre. Seria a pior relação médico-paciente que poderia existir. Da mesma forma é com o nosso Deus. A pior coisa que poderia existir é nós termos um Deus que não conhecesse as mazelas do nosso coração, as reais intenções da nossa alma. Muitas vezes a gente pensa assim, a gente quer esconder, fazer como Adão e Eva, esconder de Deus como se isso fosse possível, enquanto Deus está falando justamente o contrário. Venha para a luz, eu quero te limpar. Eu já conheço a sua alma, não adianta você ficar preocupado em se esconder na sua caminhada. Por quê? Porque eu tenho para você, você precisa lidar com isso na luz. Por isso que Jesus vai tratar abertamente dessa importância da gente ter o exterior alinhado com o coração. E ele não poupa críticas justamente aos fariseus. Os fariseus, que eram os religiosos da época, ele chamou simplesmente de sepulcros caiados. É uma expressão que só quem está muito acostumado com esse linguajar bíblico é que vai saber o que ele quer dizer, que sepulcro caiado. Mas é nada mais do que um túmulo pintado de branco. Ou seja, por fora está pintadinho, está bonitinho, mas dentro do túmulo é podridão, é morte. Ele chamou os fariseus, que para toda a população eram os guardiões da religião. Ele falou, vocês não passam de túmulos pintados de branco. E aí o Sermão do Monte, Jesus vai chamar a atenção para essa pureza no olhar. A questão não está onde que eu toco, o que eu faço com as minhas mãos, com o meu corpo. A questão é onde eu estou olhando, para onde eu estou olhando, o que eu estou fazendo. Isso tem a ver, é claro, com adultério, e ele falou explicitamente sobre adultério, mas não para no adultério. A cobiça, quando eu quero crescer o meu ministério por orgulho, para que as pessoas batam palmas e reconheçam, olha que pastorzão, que pastora fantástica, ungida essa pessoa é. E aí eu participo de um momento onde uma pessoa é liberta de um espírito imundo e aquele espírito imundo abandona aquela pessoa no poder da oração que eu fiz em nome de Jesus. Mas o meu espírito se suja porque eu fiquei orgulhoso e achei que o meu poder, o meu ministério, na verdade, é que foi poderoso o suficiente para libertar aquela pessoa. Então, a questão é muito mais intensa do que isso. E um momento desses, no Congresso de Pastores, é justamente para a gente parar e refletir onde está o meu coração, o que eu estou fazendo com isso. O meu corpo, as pessoas sabem onde eu estou, as pessoas sabem o tom da minha voz, o meu jeito de pregar, o meu jeito de ministrar, as pessoas veem isso tudo, sabem do meu sorriso, mas como eu estou diante do Senhor? Como eu estou diante da minha família? Se você é casado ou casada, como você está diante do seu cônjuge? Se você tem filhos, como você tem tratado os seus filhos? Os seus filhos se orgulham de serem filhos de quem você é, da forma como você vive, da forma como os trata? Ou eles veem em você essa dubiedade, esse jogo duplo de na frente da igreja é uma coisa, mas dentro de casa é outra? Um congresso desse é um tempo também de arrependimento, da gente parar e colocar nossa alma diante do Senhor e dizer, Senhor, me perdoe, porque os meus olhos têm visto o que não presta. Os meus olhos têm navegado em sites que só o Senhor e você, infelizmente, sabem. E o Senhor sabe, não adianta esconder. Você pode esconder do seu cônjuge, você pode esconder da sua igreja, mas o Senhor sabe e Ele tem o remédio certo para isso. E Ele quer tratar isso. Por isso, abra mão desse tempo de você só aprender questões ministeriais. Faça desse tempo do CPL um tempo de começar
algumas áreas da vida de novo, de começar uma vida de santidade de novo, colocar os seus olhos diante do Senhor de novo e dizer: Senhor, eu quero consagrar os meus olhos, eu quero consagrar minha vida a Ti. Que o CPL seja daqueles recomeços da sua vida. E assim você se alegrar e perceber que Deus tinha muito mais do que você imaginava para esse tempo. E que assim seja um marco, você possa dizer: o CPL de 2024 na Oitava Igreja foi um divisor de águas na minha vida, porque foi uma visitação de Deus na minha alma. Queria orar por você. Jesus, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado porque em todo tempo o Senhor é aquele que nos pega, nos traz para perto e nos faz experimentar novamente um recomeço em tantas áreas. Os nossos olhos tantas vezes se permitem se encantar por aquilo que não presta. Muitas vezes o orgulho ministerial, muitas vezes o nosso nome que a gente quer exaltar em vez de ser o nome de Jesus. Tantas formas que nós temos, mas todas elas têm uma raiz: o nosso afastamento da alegria de sermos simplesmente servos do Senhor. Dá-nos a graça de experimentar de novo essa alegria plena da gente não viver uma vida de aparências, mas a gente viver em plenitude diante de Ti. Essa oração que nós fazemos com gratidão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a oração que fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus te abençoe mais uma vez ricamente e possa selar essa jornada, essa caminhada sua, em nome de Jesus.